Ministra da Educação reúne-se com o Presidente do Governo Regional. Isabel Abreu visitou as obras de requalificação da Escola Paula Lavres. São Tomé e Príncipe já tem condições criadas para combater a tuberculose até 2030. Boa noite. O Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada regressou hoje ao país depois de participar na Cimeira da Comissão Económica da África Central, que decorreu na Guiné Equatorial. O encontro serviu para discutir a situação do Gabão, que foi suspenso da organização face ao golpe de Estado de 30 de agosto. Depois de ter representado o São Tomé e Príncipe na Cimeira Extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CIAC, que teve lugar na Guiné Equatorial, para falar da situação do Gabão após o golpe de Estado, o primeiro-ministro e chefe do governo regressou ao país na noite desta sexta-feira. Patrícia Trovoada, em entrevista à imprensa, fez o balanço desta cimeira em que a CIAC aprovou o período de 24 meses para a conclusão da transição governativa no Gabão. Foi um dia intenso de trabalho, sabe que a questão principal e única era ouvir o relatório do facilitador, o presidente Touadéra, sobre a situação no Gabão e depois, na sequência desse relatório, ver quais eram os passos e as decisões que tínhamos que tomar em relação ao Gabão. Ouvimos também o presidente da transição, o Brice Oligui Nguema, que teve a oportunidade, durante o ICLO, de explicar não só os acontecimentos, mas, sobretudo, o prazo para a transição e o regresso à ordem constitucional normal e toda a agenda desses 24 meses que deve demorar essa transição. A nível da CAC, então, debatemos e o que é importante dizer-se é que tinha havido, no dia 4 de setembro, uma decisão também de transferir a sede da CAC para a Guiné Equatorial, mas em gesto de boa vontade, depois de ouvir o relatório do facilitador e depois de termos acompanhado a maneira como tem se desenrolado a transição do Gabão, em gesto de boa vontade, um sinal de que, a comunidade quer de facto que as coisas no Gabão regressam e regressam rapidamente, decidiu-se que o processo de transferência da sede para a Guiné Equatorial ficaria suspenso, não é? E a sede continuaria em Libreville. Quanto à suspensão do Gabão, a suspensão continua porque trata-se, que se quer ou não, trata-se de um golpe de Estado, não é? E os tratados, as decisões que foram tomadas a nível da União Africana e a nível da própria CAC e do Mecanismo de Paz e Segurança na África Central, implica que, quando uma situação como essa acontece, haja a suspensão. Bom, então, embora que o Gabão tivesse feito uma grande campanha de explicação, embora 2 visitas dos facilitadores, é uma questão de princípio, não é? Nós também dissemos aos gaboneses que um aspecto importante era o regresso à normalidade e fixamos em 24 meses
e unicamente 24 meses o regresso à normalidade, e a suspensão do Gabão das instâncias da nossa organização vai continuar, mas vamos também continuando a acompanhar o Gabão. Em fevereiro haverá o início do diálogo nacional. A CAC agora com o secretariado baseado no Gabão vai também continuar a acompanhar. O facilitador vai regressar e vai acompanhar o processo no Gabão. E veremos se durante esse processo haverá matéria e possibilidade de levantar as sanções, que nós sabemos também constitui uma dificuldade para os próprios gaboneses. Essas sanções também dificultam a própria situação econômica do Gabão, mas é uma questão de princípio. Vamos ver quais são as garantias, como é que as coisas vão evoluir e a partir daí se há ou não possibilidade de levantar essa suspensão. Por enquanto, essa situação, a sede fica no Gabão, o Gabão continua suspenso. Nós decidimos que o prazo deveria ser, e foi uma decisão bastante firme, de 24 meses, não é? E continuamos a apoiar o Gabão, acompanhar o Gabão, ajudar o Gabão e os gaboneses, e se houver possibilidade de reapreciarmos a suspensão, iremos o fazer de novo em sede da Cimeira dos chefes de Estado e do Governo. Primeiro-Ministro e chefe do governo regressa ao país depois da cimeira extraordinária da SIAC para falar da situação do Gabão após o golpe de Estado. A Ministra da Educação e Ciências, Isabel Abreu, esteve na Ilha do Príncipe, onde teve conversações com o Presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, sobre vários aspectos ligados ao seu setor. No encontro entre a Ministra de Educação, Isabel de Abreu, junto à equipa que a acompanha, e o Presidente do Governo Regional, estiveram sobre a mesa diversos sobre a educação nesta região do território nacional. Com a equipa da inspeção, viemos escolher subsídios para elaboração do Código do Conjunta e um instrumento que vai guiar os alunos, que é praticamente o regulamento concernente aos alunos. Por outro lado, proceder à divulgação dos resultados do PASEC, instrumento que mede a avaliação de professores e alunos. Nós aplicamos a avaliação em abril, essa avaliação foi corrigida e hoje nós estamos a fazer a divulgação na região autônoma desses resultados. Tem como objetivo de fazer um workshop com contribuição dos professores delegados de disciplina da região, com o objetivo deles traçarem estratégias para um novo sistema de regime do ensino-aprendizagem, novas modalidades de aprendizagem e também estratégias do professor, porque a avaliação foi feita aos professores de língua portuguesa e também língua portuguesa e matemática e também aos alunos de língua portuguesa e matemática de 2ª e 6ª classe. Na missão à Ilha do Príncipe, a ministra Isabel de Abreu integrou-se também uma representação do PNAS para um trabalho de acompanhamento nas cantinas escolares. Nós já enviamos para a região autônoma todos os gêneros alimentícios, a maior parte já para todo o ano letivo, e enviamos também alguns materiais para para vedação, rede de vedação em algumas escolas que têm outros escolares. Visita de trabalho da ministra de Educação à Ilha do Príncipe. Ainda na cidade de Santo António, a Ministra da Educação visitou as obras de requalificação da Escola Primária Paula Lavres. Ministra de Educação Isabel de Abreu considerou de constrangedora a visita efetuada às obras de requalificação da Escola Primária Paula Lavres, na cidade de Santo Antônio. Em relação a obras, uma visita constrangedora. Isso porque da explicação do encarregado de obra, dos documentos que eu tenho da empresa financiadora
empresa petrolífera, que é a financiadora, da fiscalização da obra e o beneficiário, eu não entendi nada. Só sei é que quem tem estado a sofrer são as crianças e os professores que estão a trabalhar em péssimas condições. Lançada a primeira pedra para um período de 6 meses concluir a empreitada, 8 meses depois, apenas 15% de execução, contra um pagamento já a rondar os 50% de aproximadamente €500 mil, que foi adjudicada a obra. Para mim, eu acho que já é um caso jurídico. E as medidas terão de ser tomadas, segundo a titular do Ministério da Educação e Ensino Superior, que esteve acompanhada nesta visita pelos presidentes do Governo Regional e o diretor da Agência Nacional de Petróleo. Vamos reunir, ver se nós conseguimos ter um encontro online com a empresa petrolífera e definirmos a situação. Porque o encarregado da obra diz que ele vai-se embora de férias, que é justo, que ele também está acabando nada e ninguém lhe diz nada. E a empresa Sol Maior não dá satisfações a ninguém. Consta dentre a empreitada reabilitação de construção de mais 4 salas de aula na Escola Primária Paulo Lavres e laboratórios de Física, Química e Biologia na Escola Secundária de Padrão. São Tomé e Príncipe já tem condições criadas para combater a tuberculose até 2030. Os resultados foram apresentados pela Missão Técnica de Avaliação do Programa de Luta contra a Tuberculose da Embaixada do Brasil. O caminho é para frente e parece que por aí ainda se vai a tempo. A tuberculose poderá deixar de ser um problema de saúde em São Tomé e Príncipe até 2030. A equipa técnica brasileira de avaliação do Programa de Luta contra a Tuberculose chegou à conclusão que atualmente o país reúne as condições para combater este problema de saúde. O nível de ambição que nós tivemos lá no começo do projeto se justificou. O laboratório foi implementado, foi instalado com um nível de ambição bastante elevado, em termos de equipamentos, em termos tecnológicos, de treinamento dos recursos humanos e esse nível de ambição que atende às necessidades do país, de São Tomé, e, como a gente sabe, foi muito útil. Todas as condições que precisam para um país enfrentar a tuberculose, hoje elas já existem em São Tomé. A gente tem equipes treinadas, equipes tanto de atenção primária, de laboratório e de vigilância, tanto aqui a nível central quanto nos distritos. Dentro da cooperação com o Brasil aconteceram capacitações tanto presencial das equipes do Brasil que vieram aqui, equipes de São Tomé que foram ao Brasil. Esse trabalho ele é contínuo. Hoje a gente tem o acesso à possibilidade que uma pessoa com tuberculose em São Tomé, ela tem um diagnóstico em 2 horas e ela já inicia o tratamento até no mesmo dia. Com apoios da cooperação brasileira, São Tomé e Príncipe conseguiu instalar importantes meios de diagnósticos da doença, aumentou a sua capacidade técnica e de resposta à tuberculose. Tivemos a oportunidade, após 2 semanas de avaliação final do projeto Tuberculose, com enfoque laboratório, com a cooperação Brasil de São Tomé e Príncipe, tiveram a oportunidade de ver os resultados, apesar de serem preliminares e tendenciais, os resultados apontam de que realmente São Tomé e Príncipe está de parabéns com relação ao diagnóstico da tuberculose. Temos uma infraestrutura capacitada para responder de forma pontual e precisa e com eficácia o diagnóstico da tuberculose. Entretanto, para que o problema seja inteiramente resolvido, São Tomé e Príncipe só vai precisar de contratar mais recursos humanos, aumentar a capacitação dos quadros e sensibilizar para mudanças de comportamento. Brasil já manifestou-se disposto a continuar a apoiar nesta luta. Na avaliação, e aí ao final a gente abre para... A Covid-19 ainda não acabou e continuam as medidas básicas contra a doença. Afirmação do Ministro da Saúde, Célcio Junqueira, em entrevista
a comunicação social. Segundo dados do relatório epidemiológico da Covid-19 do Ministério da Saúde, que data de 11 de dezembro, o país registrou entre os dias 4 a 10 do mesmo mês 10 casos novos confirmados da Covid-19, sendo 3 em Água Grande, 3 em Mesós, 3 em Guadalupe e 1 em Cauê. Estes registros decorreram durante a 6ª vaga da doença no país, que, segundo o ministro da tutela, muito deve-se ao fluxo migratório. Normalmente as nossas vagas são sempre a seguir as vagas que acontecem em Portugal, que é o país que mais nós fazemos troca, o fluxo migratório ou de trânsito de pessoas. E normalmente também não dura muito, 2, 3 semanas e volta. O que nós dizemos é que o Covid não acabou, continua as medidas básicas de Covid, que é o uso de máscara, higienização das mãos, algum distanciamento, e nas unidades sanitárias nós vamos continuar com as medidas e o uso rigoroso das medidas nas unidades sanitárias, que é um local onde aflui muita gente, que cada um traz as suas coisas, e lá às vezes há umas trocas que não deveriam acontecer e acontecem. O ministro exorta, por isso, os profissionais da saúde que sejam mais rigorosos no cumprimento das medidas. Então, nós estamos a dizer aos profissionais de saúde para serem rigorosos, para nós não servirmos de meio também transmissor, veículo transmissor, mas sim o local exato para a solução e não para repartição, redistribuição dessa patologia, que é uma doença infecto-contagiosa que ainda nos deixa marca e traumas também. A vacina, como se sabe, é uma das principais medidas de prevenção disponíveis nos centros de saúde, a qual as autoridades apelam aos cidadãos a tomarem as doses recomendadas para a proteção. Por outro lado, nesta altura festiva, em que o trânsito de pessoas ou fluxo migratório de pessoas no país é maior, as autoridades recomendam vigilância e precaução no cumprimento das medidas de segurança. Conselho Nacional da Juventude, na presidência do Fórum da Juventude da CPLP, notícia para ver daqui a pouco. Saúde sexual, reprodutiva e direitos foi o tema de uma ação de capacitação dirigida aos deputados da Nação. A formação foi promovida pela Associação São Tomense para a Promoção Familiar. Para esta ação de capacitação, a Associação São Tomense para a Promoção Familiar, a SPF, convidou os deputados da 3ª Comissão da Assembleia Nacional e a Rede das Mulheres Parlamentares. Trata-se do cumprimento de mais um programa da organização de advocacia junto aos decisores políticos. No âmbito do nosso trabalho de advocacia, nós temos trabalhado com a 3ª Comissão, uma comissão que trabalha principalmente na problemática social. Igualmente, temos trabalhado com a Rede das Mulheres Parlamentares, portanto, são instituições que têm feito um trabalho na área social e nós, como parte do nosso trabalho da sociedade civil, tratamos de reunir para trocar ideias, trocar experiências sobre a problemática das principais questões sociais que afetam a vida da nossa população. E é assim que passamos em revista a problemática do paludismo, HIV, a tuberculose, a todas as questões ligadas ao planeamento familiar, a gravidez na adolescência, o aborto, que são questões transversais e que fazem parte do dia a dia da associação. No que concerne ao paludismo, segundo os últimos dados, Lembá é o distrito que atualmente tem sido mais atacado pela doença. Mencionamos os casos registrados em cada distrito e vimos que o distrito, até o momento, mais acometido pelo paludismo é o distrito de Lembá. Embora os outros distritos tenham casos de paludismo, o distrito de Lembá é o mais acometido e o menos acometido é a região autónoma do Príncipe e o distrito de Cauê.
A violência baseada no género, saúde sexual reprodutiva e o planeamento familiar foram, dentre outros temas tratados na palestra, que chamou a atenção dos parlamentares. Foi uma coisa muito importante. Tuvimos que falar para ellos de forma que ellos percibieran la preocupación que nos tenemos en relación al aborto, en relación a las violaciones, a la violencia en las crianzas. De forma tal que ellos percibieran que ellos tienen que ayudar. Y eso el Parlamento es la parte más importante que puede ayudarnos nosotros a evitar todo eso que estamos pasando. Acha que a sua informação foi bem recebida pelos participantes? Eu acho que sim, porque eu falei que o aborto seguro, um aborto feito por manos que sepam, não por qualquer, tem menos complicações. Mas independentemente disso, eles vão a transmitir à população a importância que tem que hagam planeamento familiar antes de chegar ao aborto. As nossas mães é que temos mais atenção com as nossas crianças, para que prestássemos mais atenção com as nossas meninas e não só os nossos meninos também, nos detalhes do dia a dia, no comportamento das nossas crianças. Porque é a partir daí que nós, como os pais, vamos saber que as nossas crianças estão a ser abusadas ou não. E depois de sabermos que nossas crianças estão a ser abusadas, que não tenhamos medo. Fiquem à vontade, minha gente, façam a queixa. Mesmo uma vizinha que souber que a sua vizinha ao lado está a ser violentada, está a ser abusada por um vizinho, por um tio, denuncie, por favor. Adquirimos muitos conhecimentos, embora o tempo não foi suficiente para abordar com mais detalhe os conhecimentos aqui explanados. Portanto, esperemos que teremos outras oportunidades de, com mais detalhe, abordar outros assuntos desta natureza, sobretudo questões de violência na adolescente. Sobre questões relativas à violência de menores, acreditamos que temos que tentar promover junto à comunidade uma campanha de sensibilização para a mudança de mentalidade, sobretudo dos pais. Temos conhecimento que muitas das vezes os pais estão a trocar a idade da sua infância com valores materiais que não justificam. Portanto, vai ser um trabalho árduo, mas vamos tentar fazer no sentido de melhorar, ou seja, trabalhar na mudança de mentalidade dos nossos companheiros, dos pais encarregados de educação. Enquanto legisladores, e com base nos conhecimentos aprendidos, sobretudo no que se refere à violência contra menores, os parlamentares partilham a ideia de que há que encontrar formas para responsabilizar os infratores. Cerca de 20 técnicos de floresta, madeireiros e associações envolvidas na restauração florestal foram capacitados em matéria de gestão de viveiros e conservação de sementes. Formação promovida pelo projeto TRI e teve lugar no espaço da Fundação Príncipe, na Ilha do Príncipe. O projeto TRI levou a cabo uma ação de capacitação sobre gestão de viveiros e conservação de sementes na Fundação Príncipe, com propósitos de melhorar as técnicas de produção dirigida aos técnicos florestais, madeiros e associações que estão envolvidas na restauração da floresta. Estamos tentando melhorar as técnicas de produção para produzir plantas de muita qualidade, porque as pessoas que vêm a estes cursos estão já motivadas ou estão já trabalhando nos viveiros, então é muito importante. Espero que eles absorvam todo o conhecimento que a especialista está a informar, está a trabalhar, e que eles ponham isso em prática durante esses tempos todo o trabalho que eles têm estado a desenvolver. A formação realizada vem reforçar mais o conhecimento, diz o formado. É uma formação muito boa, porque vem reforçar a capacidade do conhecimento em forma de como agir no terreno, fazer as minhas plantações, os meus plantios. A ação possibilitou a qualificação de 20 elementos com 2 sessões de trabalhos teóricos e práticos sobre viveiros e produção de mudas. Veja daqui a pouco Polícia Judiciária e Inspeção Econômica
São Tomé e Príncipe assume durante 2 anos a presidência do Fórum da Juventude da CPLP, Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A eleição do país aconteceu no último Fórum da Juventude que teve lugar em Luanda, Angola, de 27 a 30 de novembro do corrente ano, sob o lema Experiências de Políticas Públicas sobre Habitação para a Juventude da CPLP. Criado em 1997, o Fórum da Juventude da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa tem como propósito reunir as plataformas representativas das organizações de juventude dos Estados-membros para fortalecer a participação da juventude no desenvolvimento dos seus países. É assim que estiveram reunidos em Angola para mais um encontro, onde São Tomé e Príncipe foi eleito por unanimidade a presidência do Fórum para um mandato de 2 anos. No quadro da semana que passamos em Angola, participamos das conversas de preparação com os diretores do Instituto e presidente do Instituto da CPLP, onde discutiram o plano para a juventude 2023-2026. No dia 30 de novembro de 2023, realizou-se em Luanda a Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP, onde São Tomé e Príncipe foi eleito presidente do mesmo fórum. Durante o fórum, a abordagem esteve voltada à habitação. Nós, na nossa intervenção, defendemos veementemente a inclusão de políticas habitacionais para jovens santomenses, uma política que, infelizmente, no nosso país ainda não existe. Destacamos a importância de abordagens inclusivas nas políticas de habitação. Identificamos o acesso à terra e o financiamento como obstáculos principais e sublinhamos a necessidade de uma abordagem coordenada para enfrentar os desafios habitacionais. Reconhecemos a complexidade no quadro habitacional agravado pelo crescimento demográfico e pela falta de políticas de crédito para a habitação. Destacamos também a urgência de criar uma política nacional de habitação e um programa específico para a melhoria habitacional. O Conselho Nacional da Juventude manifestou, por isso, trabalhar em conjunto com o Instituto da Habitação e Imobiliária para identificar parceiros para encontrar soluções a curto prazo. E o direito habitacional é constitucional e enfatizamos o papel crucial do Instituto de Habitação e Imobiliária na execução de políticas habitacionais do governo. Celebramos a construção de 60 apartamentos que também foram ocupados por jovens, mas ressaltamos a necessidade urgente de uma política habitacional específica para a juventude santomense. Segundo a presidente do CNJ, a organização terá como próximo passo a elaboração do plano de ação, onde estarão definidos os principais eixos de atuação. Josimar Afonso é o novo líder da Academia Ubuntu de São Tomé e Príncipe. A posse aconteceu na sexta-feira no Centro Cultural Português, na presença de vários jovens líderes desta organização. Esta nova direção da Academia de Líder Ubuntu, liderada pelo Josimar Afonso, pretende multiplicar jovens líderes em São Tomé e Príncipe. A nossa missão será de fazer da Academia de Líderes Ubuntu a principal escola de liderança para os jovens de São Tomé e Príncipe. Nós queremos ser o verdadeiro viveiro onde cada jovem que por cá passar ou que passar por uma das nossas formações possa se sentir tocado e motivado para continuar a trabalhar em prol de São Tomé e Príncipe, para partilhar esperança, liderando pelo exemplo e promovendo a dignidade humana em São Tomé e Príncipe. A Academia de Líder Ubuntu tem como principal missão formar jovens para servir como líderes e lutar contra a exclusão social, tem como o modelo de inspiração Nelson Mandela. Queremos ver, e porque já é assim, já tem sido assim, cada um de nós a liderar
as organizações das quais fazem parte. Tem sido assim. E nós esperamos é que continuem a ser exemplo, que continuem a dignificar o nome dessa t-shirt e deste número que todos nós carregamos em memória do nosso grande líder fundador, que é o Nelson Mandela. Eu sei porque é a motivação que a representante do Ministério da Juventude e Desporto, Wanda Camblem, espera brotar destes jovens ao longo das suas. Ter o espírito de trabalhar em comunidade, se doar e ir para o senso comum, né? Em termos de sempre fazer algo em prol do voluntariado, sem esperar algo em troca, porque eu acredito que esse é o espírito do Ubuntu, né? Dar o melhor de si para a comunidade. Então eu acredito que é algo muito significativo para a nossa sociedade santomense. A academia que procura levar os jovens o potencial de liderança já existe há 15 anos e conta com mais de 6 associados. A Polícia Judiciária, em parceria com a Direção de Inspeção Económica, numa ação de prevenção do quadro festiva segura, prendeu uma grande quantidade de engenhos explosivos e medicamentos que estavam a ser comercializados no mercado nacional de forma ilegal. A Polícia Judiciária, através de uma chamada anônima, identificou e deteve o suspeito pela importação e comercialização ilegal de vários explosivos civis e medicamentos diversos. Uma ação realizada em conjunto com a Direção de Inspeção Econômica. O PJ, por causa dessa questão de quadra festiva, tem feito prevenções e no âmbito dessa prevenção, para garantir que a quadra festiva seja segura, fez ontem uma apreensão de engenhos explosivos e alguns medicamentos cuja a proveniência se desconhece. Com isso, segundo a PJ, o suposto infrator incorre na violação do artigo 325, 1 e 2 do Código Penal, que penaliza a importação ilegal de armas, engenhos e materiais explosivos. Despachar esses produtos tem que ter autorização de Forças Armadas ou de polícia, porque são engenhos explosivos e a nossa lei tem um artigo que prevê e proíbe a venda desses produtos, porque a pena para esse tipo de crime é de 1 a 4 anos. O suspeito encontra-se sob a tutela da PJ e será entregue às instâncias competentes. Entretanto, a Polícia Judiciária apela à população no sentido de não adquirirem ou fazerem uso destes materiais explosivos fora da época própria. Os alunos da Escola Internacional promoveram um espetáculo intitulado Sarau de Gravaninha, uma atividade para fechar o primeiro trimestre desta escola. No palco, os filhos, na plateia, os pais e encarregados de educação, neste sarau da Gravaninha dos meninos da Escola Internacional. Neste espetáculo que contagiou o público, os alunos apresentaram um pouco de tudo que aprenderam durante as aulas do primeiro período. No nosso sarau da Gravaninha, ao longo do primeiro período, as crianças prepararam várias apresentações com as suas turmas, com as suas famílias. Dança, música e representação teatral marcaram este momento de descontração fora da sala de aula. É um orgulho, eles prepararam quase tudo sozinhos. E mesmo com os seus pais e assim, fizeram teatros, criaram danças, portanto é um orgulho ver o quão autónomos eles são e artísticos. É uma alegria para os miúdos quando chega a esta altura, significa que vem o Natal, as festas, descanso merecido, porque realmente este ano tem sido um bocadinho carregado com as atividades escolares. Habitualmente cultivamos valores que gostamos que estejam bem estancados nos nossos meninos, a cidadania, o apoio ao próximo, o respeito pela natureza, pelas pessoas. Este sarau fecha as atividades educativas do primeiro trimestre deste centro de ensino. Evento este que juntou pais, alunos e a comunidade educativa da Escola Internacional. Forças israelitas mataram, por engano, 3 reféns. Notícia em destaque depois do intervalo.
Está assim concluída esta edição do Telejornal. Boa noite.